que tem a sua Bíblia pudesse abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o primeiro livro sinótico, no capítulo de número 4, nós vamos nesse momento estarmos meditando nesse texto sagrado que nos traz uns ensinamentos maravilhosos para o nosso dia a dia. Aqui se trata de um período em que Jesus ele está a selecionar discípulos para estarem ao seu lado, para seguir com ele no ministério que foi tão curto, o ministério de Cristo nessa terra. Sabemos que Jesus ele foi batizado quando tinha 30 anos de idade. Após Jesus ser batizado, ele começa o seu ministério. E o seu ministério terminou com 33 anos. E o final do seu ministério foi na cruz do Calvário, aonde ele concretizou e ele disse para o Pai: tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então o ministério de Cristo foi curto aqui na terra, porém foi 3 anos de muita dedicação, foi 3 anos de muita ministração, de muitos ensinamentos. Notamos que Jesus ele tinha esse prazer de cumprir o seu ministério, e assim ele cumpriu, pois a Bíblia diz que tudo quanto estava escrito ao seu respeito foi realizado. Ou seja, Jesus deu um exemplo de cumprir o chamado que você tem. Você tem um chamado e Deus cumpra o seu chamado, assim como Jesus ele cumpriu o seu chamado. Meus queridos irmãos, o capítulo 4 e o versículo de número 18 vai nos dizer o seguinte, que você possa dobrar atenção e nos acompanhar aí. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lavavam as redes. Ou seja, lançavam as redes, melhor falando, que a bicha tem hora que basta, ao mar, porque eram pescadores. Jesus avista 2 irmãos de sangue, que estavam lançando a sua rede sobre o mar. E o texto vai explicar que eles eram pescadores. Eles entendiam de pesca, eles entendiam de rede. Era o que eles faziam, era a vida que eles viviam. E Jesus agora se aproxima dele e faz um convite, porque Jesus ele sempre tinha esse prazer de fazer convites. Jesus tanto ele recebia convites, como ele também fazia convites. Os convites que Jesus fazia era convite de arrependimento. Os convites que Jesus fazia era convite para você mudar de vida. Assim como ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus sempre teve o prazer de fazer convites, e todos os convites que Jesus fazia eram em prol ao reino de Deus, era em prol à libertação de vidas, de almas, de pessoas oprimidas. E quando nós observamos, meus irmãos, Jesus recebendo o convite, os convites que Jesus recebia já eram diferentes. Jesus foi convidado para participar de um casamento. Em João capítulo 3 nós vamos identificar Jesus participando de um casamento. Foi convidado Jesus, foi convidado a sua mãe e os seus discípulos. E dentro desse convite que
que Jesus recebeu, algo acontece. E esse algo que acontece foi que acabou o vinho. E quando acabou o vinho, o povo da casa procurou a mãe de Jesus e disse para ela: acabou o vinho. Pensando eles que ela poderia fazer alguma coisa, mas na verdade a sua mãe foi até o seu filho Jesus e disse para ele que o vinho tinha acabado. Jesus vai olhar para sua mãe e vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E logo Maria, se ausentando de Jesus, olhou para os empregados da casa e disse: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Por que Maria disse para os empregados da casa: fazei tudo quanto ele vos disser? Porque Maria sabia que aonde Jesus estava, o milagre acontecia. Maria sabia que aonde Jesus estava, nada podia faltar. Se não tinha pão, ele transformava pão. Se não tinha o vinho, ele transformava água em vinho. Se não tinha peixe para a multidão, ele pegava 3 peixinhos, ele pegava ali 5 pãezinhos e fazia a multiplicação, mas não deixava que faltava nada para ninguém. Porque uma coisa que não podia faltar naqueles tempos passados, em uma festa de casamento, era o vinho. O vinho era prioridade em uma festa de casamento. É a mesma coisa que os dias atuais que nós estamos vivendo. Se você for para uma festa de casamento e não tiver refrigerante para você tomar, é uma coisa estranha. Tem que ter refrigerante para tomar, senão você vai comer e vai ficar, se possível, até engasgado com um pedaço de bolo na garganta. Então é preciso ter refrigerante. E naqueles dias atuais, o que não podia faltar nos dias que Jesus vivia nessa terra, nos dias primários, assim falamos, não podia faltar o vinho. Então Jesus pediu que enchesse as talhas. Cada talha daquela era 6 talhas. Cada talha daquela cabia-se 600. Presta atenção, de 500 a 600, arredondando o número de água. E quando encheram aquelas talhas, Jesus, ele operou o milagre e o vinho teve que continuar naquela festividade. E o que significa vinho? Qual o símbolo do vinho? O que significa vinho na Bíblia Sagrada? Vinho, ele tem tipologicamente, primeiro, o símbolo de alegria. Aonde não tinha vinho, não tinha alegria. Então o vinho era símbolo de alegria. Qual é o outro tipo, ou seja, a tipologia do vinho na Bíblia? O vinho também traz a informação do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Você lembra da última Santa Ceia? Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, o que foi que eles participaram ali? Do pão, tipologicamente símbolo do seu corpo, e do vinho, tipologicamente formando, mostrando o seu sangue que foi derramado ou que seria derramado na cruz do Calvário para remir os pecados da humanidade. Então o vinho na Bíblia tem vários significados, mas eu quero extrair esses dois, simplesmente como símbolo de alegria e também como símbolo do sangue de Cristo Jesus. Por isso que ele disse: fazerem todas as vezes em memória de mim. Isso é muito importante. Mas quando nós observamos a Bíblia, eu estou falando de convite. Eu estou mostrando para os irmãos convites que Jesus recebeu. Jesus recebeu convite para ir a uma casa onde tinha casamento. Jesus recebeu convite para ir a uma casa de uma jovem que estava enferma, e quando ele chegou, ela já estava morta. Aonde Jesus era convidado para ir, era sempre para resolver alguma coisa. O convite que Jesus recebia era para solucionar alguma coisa. O único convite que Jesus recebeu, que pensava ele que não era para solucionar alguma coisa, era um casamento. Mas para o vinho, ele teve que resolver o negócio do vinho também. Porque quando Jesus era convidado, era para resolver alguma coisa. Porém, quando Jesus ele convida para salvar,
libertar, Ele convida para transformar, Ele convida para mudar a vida. É isso que Jesus convida. E Ele convida também para fazer a sua obra. Assim como no capítulo 4, e a partir do versículo 18, nós vamos encontrar os primeiros discípulos, ou seja, os primeiros convites que Jesus tem para ingressarem na obra, para ingressarem no ministério, para ladear Ele, para aprender com Ele e dar continuidade no ministério que Cristo estava estabelecendo. Estes dois homens, esses dois irmãos, estavam lavando as redes, Pedro e André. Eles estavam lavando porque era notório. Quando alguém terminava uma pescaria, eles tinham que lavar a rede, ele tinha que guardar os utensílios de trabalho em perfeitas condições. Ele não podia pegar simplesmente os peixes e jogar as redes lá e abandonar. Não, eles tinham que cuidar da rede, eles tinham que cuidar da ferramenta que eles utilizavam para o seu mantimento e para a sua vivência nos dias bíblicos da qual eles viviam. Outros dois que foram convocados para também serem discípulos de Jesus, eles estavam, a Bíblia vai dizer, preparando as redes, ou seja, costurando as redes. Veja o versículo a partir do 19, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo para os dois primeiros discípulos: vocês estavam pescando peixe, mas agora vocês vão pescar homens. Talvez eles não entenderam isso aí, o linguajar de Jesus naquele momento, mas Jesus explicou para eles: assim como vocês lançam a rede para pescar o peixe, vocês agora vão lançar a minha palavra neste mundo perverso para resgatar os homens do seu pecado, para resgatar as pessoas que estão escravizadas da sua vil maneira de viver. O versículo de número 20 vai dizer: então eles, deixando logo as redes, os seguiram. Por quê? Porque quando nós recebemos um chamado de Deus, logo também haverá uma renúncia. Você sabe por que tem muitas pessoas, irmão, que não entregam a sua vida totalmente a Cristo, que não quer largar esse mundo de pecado, porque sabe que tem que renunciar ao pecado, sabe que tem que renunciar ao mundo, sabe que tem que renunciar à bebida, sabe que tem que renunciar às drogas, sabe que tem que renunciar à prostituição, sabe que tem que viver uma vida íntegra diante da presença de Deus, porque seguir a Cristo é fazer uma renúncia, é renunciar aos prazeres deste mundo para viver a palavra de Deus em sua vida. O versículo de número 21, a Bíblia vai dizer: e adiantando-se dali, ou seja, a partir do momento que Jesus convoca os dois primeiros discípulos, Jesus adiantando-se dali um pouco, ele encontrou mais dois irmãos que estavam no versículo 21, que tem o nome de Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, ou seja, Tiago e João, que era filho de Zebedeu, e eles estavam consertando as redes e chamou-os. Eles estavam costurando ali os rasgões que existiam na rede. De repente, aquele leigo nazareno se apresenta e faz um convite para eles, e não teve dúvida. A Bíblia vai dizer no versículo de número, deve atenção no versículo de número 22, eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram. Ou seja, eles olharam para o barco, eles olharam para a rede, eles olharam para o pai e disseram: pai, estou indo embora, estou indo ao encontro daquilo que o mestre já estabeleceu para a minha vida. Eu vou seguir o mestre agora, porque é renúncia, é renunciar tudo para seguir a Cristo Jesus. O versículo de número 23 vai me dizer: e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê?
povo, ou seja, o ministério de Cristo foi brilhante. Por onde Jesus passou, ele deixou um legado. Por onde Jesus passou, ele deixou um milagre ali estabelecido. Por onde Jesus passou, deixava-se uma marca das suas mãos. Porque, irmão, Jesus ele tinha o prazer de libertar, Jesus tinha o prazer de curar, Jesus tinha o prazer de transformar vidas de pessoas. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus ele subia no barco para ir para outra aldeia, para ir para outra região, quando ele chegava lá e que o povo sabia que ele tinha chegado, logo a multidão se reunia. Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria todas as cidades, percorria todas as aldeias, porque as obras brilhantes, magníficas que Jesus fazia, trazia a atenção do povo. Glórias ao nome de Jesus por isso. O versículo, meus irmãos, de número 24 vai nos dizer: e a sua fama correu. Eu vou repetir de novo: e a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Ou seja, quando Jesus chegava num ambiente, logo todos sabiam: se Jesus está aqui, vai ter milagre. Se Jesus está aqui, pode trazer os cegos que ele vai enxergar. Se Jesus está aqui, pode trazer os lunáticos que eles vão ser curados. Se Jesus está aqui, pode trazer os surdos que ele vai ouvir. Se Jesus está aqui, pode trazer os mudos que eles vão falar. Se Jesus está aqui, pode trazer os paralíticos que eles vão andar. Ou seja, quando Jesus chegava, todos tinham a convicção do milagre que Jesus iria operar. Glória seja dada o nome de Jesus. E o versículo de número 25 vai nos dizer: e seguiam uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. O que significava isso, irmão? Quem é que não queria andar com alguém que curava? Quem é que não queria andar com alguém que multiplicava peixes e pão? Quem é que não queria andar com alguém que libertava endemoniados? Quem é que não queria andar com uma pessoa que ressuscitava mortos? Ai, irmão, a multidão era grande que andava com Jesus. É de verdade que dentro dessa multidão existia aqueles que andavam por interesse daquilo que Jesus podia lhe oferecer, mas também existia aqueles que andavam com Jesus simplesmente por reconhecer que ele era filho de Deus, por reconhecer que ele era o Salvador, por reconhecer que ele era o único caminho, assim como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é o caminho da vida da humanidade. Só Jesus é a libertação para a humanidade. Existe um vocabulário, e eu encerro agora. Existe um vocabulário que muitas pessoas dizem assim: todo caminho dá na venda. Eu concordo com isso. Qualquer percurso que você pegar, você vai chegar na venda que você quiser. Mas só existe um caminho que leva o homem para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um caminho que vai conduzir o homem para a eternidade, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum outro caminho que você andar e percorrer vai te levar para o céu, senão Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ele não disse vai ao Pai, não, ele disse vem ao Pai. Por quê? Porque ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem diz amém por essa palavra? Vamos
irmãos, aqueles que não puderam chegar nesta noite, que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos queridos irmãos, né? Mandar aqui a saudação para o presbítero Carlos, que está nos assistindo. Sábado estará por aqui, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos, em suas orações, irmãos, orem pela ampliação da congregação ali em Batateira. Estamos pegados lá, trabalhando um pouco, e Jesus ele está provendo todas as coisas, e a gente vamos melhorar aquele ambiente. Proximamente os irmãos for lá. A irmã Cida já foi lá, a irmã Cida viu como é um espaço pequeno lá. Nossa querida Gorete já foi, nosso irmão Zé, mas em breve o espaço vai estar bem maior lá e vai estar uma coisa bem bonita. Vamos fazer o padrão da frente da igreja, para não ficar aquela parede reta, vai ser padronizado, né? O presbítero Carlos já desenhou o desenho, como que a gente vai fazer lá. Vai ficar uma congregação linda lá, para a glória de Deus. E por onde a gente passarmos e construímos, vai ser o mesmo padrão lá de Batateiras. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por este culto realizado nesta noite. Leve em paz e segurança cada um dos teus filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege de todo mal. Continue abençoando a todos, Senhor. Dando saúde aos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome, fortalecendo, pois precisamos a cada dia da tua graça. Fica conosco, Senhor. Pedimos a tua bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja cada um de nós, que sempre a igreja diz. Cumprimento o Senhor com a paz. Senhor, amanhã temos culto aqui para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, está encerrado.